Nós estamos seguindo pelo livro de Paulo, a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Hoje nós entraremos no bloco que começa no verso 18 do capítulo 1 de Romanos. Esse bloco que começa no verso 18 do capítulo 1 é um bloco que só vai terminar no capítulo 3 e verso 20. É o primeiro grande bloco de Romanos, a primeira grande porção de Romanos. Certo, queridos? Portanto, o assunto que nós vamos tratar a partir de hoje eu desenvolverei até o verso 25 desse próprio capítulo 1. Esse é um bloco que tem é uma estrutura que tem algumas subdivisões, e a primeira divisão delas é essa que vai do capítulo 1, verso 18, até o verso de número 25, tá? Então é o seu texto no qual nós meditaremos hoje. Antes mesmo de eu ler esse texto, eu quero pedir a você bastante atenção, certo? Esse é um texto muito denso e que requer da gente um bom exercício de atenção, cuidado, acuracidade, para que a gente não perca as coisas que o texto está nos dizendo aqui. Tudo bem? Certo? Tem alguns conceitos aqui que são importantes de eu esclarecê-los a vocês antes de a gente desenvolver. Então, ao longo também, há 3 conceitos que eu vou parar aqui ao longo da nossa jornada da exposição para a gente pensar nesses conceitos, mas eu queria que de antemão você tivesse alerta aí. Sabe quando a gente respira e presta atenção, assim, a gente respira e fica, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Faça isso, tá bom? Senão você vai perder, ok? Senão nós vamos perder o que o texto tem a nos revelar. Bom, queridos, o que nós vimos semana passada? Semana passada nós vimos a sentença base do texto de Romanos, 2 pérolas, nas quais Paulo declara o que ele compreende do Evangelho. Ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E ele disse que o Evangelho revela a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então, o que nós vimos dessa epístola até agora? Que a mensagem que Paulo vai desenvolver, e nós ouviremos ao longo dessa epístola, é a mensagem sobre o Evangelho. E o que o Evangelho realiza? O Evangelho realiza a salvação. De quem, queridos? A salvação de quem crê. E nisto é manifestada a justiça de Deus. Tanto uma justiça que revela o Deus que é justo na cruz do Calvário, ao mesmo tempo punindo o pecado e salvando aquele que crê. Ok? Estamos juntos aqui? E aí, qual é a ligação disso que Paulo disse com o que virá em seguida? Ora, se Paulo nos falou que a salvação, o objetivo dele é instruir-nos sobre onde a salvação deve ser buscada, onde a salvação deve ser buscada? Em Cristo Jesus, no Evangelho, pela fé. Calvino vai dizer o seguinte: ele garante que só podemos obtê-la por meio do Evangelho, mas visto que a carne não se humilhará voluntariamente, a ponto de atribuir louvor da salvação exclusivamente à graça divina, o apóstolo mostra que o mundo todo é culpado de morte eterna. Calvino está dizendo, ora, Paulo nos mostra que a salvação é somente pela graça, mas como o nosso coração é soberbo, como nós somos altivos, e como para nós é difícil reconhecer que não existe em nós salvação, então Paulo vai nos mostrar que todo o mundo está completamente condenado. É isso que nós veremos aqui. Nós veremos nesse bloco que vai do capítulo 1, verso 1, 18, até o capítulo 3, verso 20, o estado da humanidade, que tanto manifesta o porquê da salvação, quanto manifesta o porquê do juízo de Deus. Essas duas coisas nós veremos aqui. Ora, se Paulo disse que é pelo Evangelho que os homens são salvos, então agora, Paulo vai nos revelar o nosso estado, a fim de que nós entendamos que somos completamente carentes de salvação e somos completamente incapazes de salvar-nos a nós mesmos. Certo? Entendeu isso aí? Entendeu sobre o que é esse bloco que nós vamos tratar? Agora, e essa porção que nós vamos tratar hoje aqui? Essa porção é um pouco mais específica. Eu queria que você abrisse seus ouvidos para ouvi-la. Por quê? Porque se existe um problema no homem, este problema é o pecado. Mas às vezes nós apenas damos nome ao pecado nas práticas do nosso dia a dia, né?
nas práticas do comportamento, nas práticas de nossa interioridade. Chamamos o pecado de egoísmo, chamamos o pecado de adultério, chamamos o pecado de mentira. Mas às vezes nós passamos de largo da pedra fundamental do pecado. E é sobre isso que este texto vai tratar. Da pedra fundamental do pecado, onde o pecado está fundamentado. E o que isto provoca especialmente? É sobre isso que trata esse assunto. Esse texto trata do despertar da ira de Deus. Esse é o assunto deste bloco que nós leremos. Tendo entendido isso, que esse bloco é sobre o despertar da ira de Deus, e que o pecado é muito mais daquilo que o que nós damos nome. Nós veremos aqui o que seria a estrutura fundamental do pecado. Assim eu quero fazer essa leitura com você, certo? Faça uma leitura atenta, preste atenção a cada palavra. Entenda que esse texto é sobre o despertar da ira de Deus. E o despertar da ira de Deus se dá por conta das estruturas fundamentais do pecado. Portanto, entendendo essas coisas, leamos Romanos capítulo 1, verso 18 até o verso 25, e mantenha a sua Bíblia aberta aí, nesse texto, ok? A palavra de Deus nos diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus mesmo lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Queridos, este texto trata sobre o despertar da ira de Deus. Você olha para mim e me diz: pastor, a ira de Deus, Deus se ira? O que viria a ser a ira de Deus? Não consigo imaginar Deus irado. Na verdade, a tônica pela qual se tem falado do caráter e dos atributos de Deus é uma tônica que tende a enfatizar apenas o aspecto do amor de Deus, em detrimento de muitos outros aspectos da sua própria natureza. E o texto bíblico muitas vezes nos fala da ira de Deus. Por isso, eu preciso, em primeiro plano, discutir com você, conversar com você sobre o que é a ira de Deus. A ira dos homens, queridos, é um intenso sentimento de ódio, rancor, dirigido a uma ou mais pessoas por causa de alguma ofensa, insulto, enfim. Quando nós somos insultados, quando nós somos ofendidos, quando alguém agride a nossa imagem, nossa moral, nossa família, as pessoas que nós amamos, geralmente desperta-se em nós ira. Também há vezes em que nós sentimos ira quando vemos alguma injustiça causada contra outrem, contra um idoso, contra uma criança. Geralmente nós nos sentimos indignados, não é verdade? Essa indignação é a ira, certo, queridos? Então, portanto, a ira dos homens, ela
ela começa nesse estado de indignação. Mas geralmente a ira dos homens transborda para além da indignação. E ela está cheia de nosso egoísmo, ela está prenhe de nossos pecados, e com o transbordar da nossa ira, nós também transbordamos injustiça. Isso é muito comum, certo? Contudo, a ira de Deus, eu geralmente gosto de defini-la como a justa indignação de Deus contra o pecado, que afronta a sua santidade e glória. O que é a ira de Deus, queridos? É a indignação de Deus. Quando você sofre algo injusto, você fica indignado. E o que é a ira de Deus? A ira de Deus também é uma justa indignação de Deus contra o pecado, que afronta a sua santidade e a sua glória. Só que diferente de mim e de você, nós que somos tendentes a corromper tudo quanto acontece conosco com o pecado, essa ira de Deus é justa, perfeita, plena de juízo. A palavra de Deus nos fala que essa ira de Deus é algo que está intimamente ligado à sua justiça. Ora, preste atenção, conosco não acontece de nós nos sentirmos indignados quando nós nos sentimos injustiçados? Não é assim? Quando nós nos sentimos injustiçados, nós nos sentimos indignados. Bem, a justiça de Deus e a ira de Deus, ela é o transbordamento da sua justiça. A justiça de Deus diz respeito ao seu próprio caráter, perfeito, inamovível, o caráter cuja inteireza e integridade em nada falham. Por isso que a ira de Deus, ela está relacionada à justiça de Deus. Porque a ira de Deus é quando a justiça de Deus, ela é ferida, ela é maculada. A santidade de Deus, ela é afrontada. E pela afronta à sua santidade, pela afronta ao seu juízo, Deus manifesta a sua ira. Tanto que na Escritura, a expressão, a ira de Deus é sempre vista, relacionada ao juízo de Deus sobre os homens, especialmente no que diz respeito ao juízo final. A Sagrada Escritura, por falar-nos de um Deus justo, ela não aponta a história como cíclica, como pensavam os gregos, ou como pensam hoje aqueles que tendem a teorias de, por exemplo, imaginar que existe um processo cíclico de reencarnação e vidas que vão se sobrepondo sobre vidas. Pelo contrário, a Sagrada Escritura aponta a história como retilínea, linear, com início e com um fim, certo? E nessa história onde há início e fim, há muitos acontecimentos de injustiça, de pecados, de desonra a Deus e a sua glória. E a palavra de Deus fala-nos de um dia onde Deus trará todos os homens a juízo. Portanto, esse dia especialmente é chamado na Sagrada Escritura do dia da ira de Deus. O dia em que Deus manifestará sua completa indignação e o seu justo juízo e a devida retribuição aos homens pelos seus pecados, aos homens, aos anjos e a todos quanto contra ele e a sua glória promoveram atos de desobediência à sua palavra e ao seu nome. Em Romanos capítulo 2, verso 5, fica bem claro para nós quando o apóstolo Paulo nos diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e o dia da revelação do justo juízo de Deus. De que Paulo está falando? Do dia do juízo final, que é chamado tanto de dia da ira, quanto o dia do justo juízo de Deus. Estão comigo, queridos? O texto bíblico começa nos falando: portanto, a ira de Deus é revelada, começa a manifestar-se dos céus. O que é a ira de Deus, pastor? Nunca consegui imaginar Deus irado. Portanto, se você pensa desse modo, é sinal de que você muito pouco, ou quase nunca,
tem acompanhado que a Escritura fala de Deus e da sua justiça, de Deus e do seu juízo, de Deus e do juízo final. Sim, a ira de Deus é um assunto recorrente na Escritura. Sim, a ira de Deus está diretamente atrelada à justiça de Deus. E sim, haverá um dia em que Deus fará juízo e derramará a sua ira. E até para que nós possamos entender essas dinâmicas e entender como isso se dá na nossa interioridade, e poder fazer algum espelhamento a Deus e a sua ira, nós temos em Romanos capítulo 12 e 19, uma orientação de Paulo aos cristãos em Roma, dizendo: não vos vingueis vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Numa orientação à igreja, o apóstolo Paulo diz: ora, à luz de todo esse desdobramento que nós vimos sobre Deus e a sua justiça, Deus e a sua ira, quando você for injustiçado, não se vingue, mas permita que haja indignação no seu coração, mas deixe que eu retribuirei, diz o Senhor, porque minha é a vingança, ou meu é o juízo. Interessante que muitas vezes nós ouvimos falar muito e recorrentemente do amor de Deus, mas pouco ouvimos falar da ira de Deus, não é verdade? Ouvimos muitos sermões em João 3,16, mas quase nunca ouvimos João 3,36. Está ali no mesmo capítulo, seguindo a mesma tônica daquele capítulo. João 3,16 é dito para nós, o texto sagrado, você conhece de cor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade. Mas o que diz João 3,36? João 3,36 nos diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não receberá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Entende isso, irmãos? Então, preste atenção. A Sagrada Escritura, queridos, nos fala desse atributo da justiça de Deus. Deus é um Deus justo. E a Sagrada Escritura nos fala da ira de Deus, que é a manifestação do perfeito juízo de Deus contra os pecados que afrontam a sua glória, contra os homens. E o texto começa falando exatamente disso, que a ira de Deus se manifesta dos céus. E aí você poderia me dizer: eu não acredito que um Deus de amor possa irar-se contra alguém e condenar alguém eternamente. Você já ouviu isso? Já ouviu alguém dizer isso? Eu não acredito que um Deus de amor possa também irar-se ou condenar alguém. Eu já ouvi isso, já tive a oportunidade de ouvir isso. E aí eu pergunto: de onde vem essa crença de que Deus ama, queridos? De onde vem isso? Você sabe de onde vem isso? Eu já ouvi pessoas dizerem: isso vem... se nós olharmos para as religiões e observarmos o que há de fundamental nas religiões, nós veremos que o centro das religiões é falar de um Deus que é amor. Não, isso não é verdade. No estudo nas religiões comparadas, na verdade, há poucas religiões que manifestam um caráter de Deus amoroso, e menos ainda, ou melhor, nenhuma sequer fala de um caráter de um Deus amoroso e pessoal. A única manifestação de fé que fala de um Deus como amoroso e pessoal é a Sagrada Escritura, é a fé cristã. Portanto, esse pensamento de um Deus amoroso, na verdade, vem da tradição cristã. Sabia disso? Se alguém hoje pensa que concebeu uma ideia de Deus amoroso intuitivamente, isso é um engano. Porque, na verdade, o que você pensa de Deus como um Deus de amor, isso vem da tradição cristã da nossa cultura brasileira, católica, enfim, né? Vem dessa tradição cristã de falar de Deus que é amoroso. Contudo, a Escritura que fala de um Deus que é amoroso, também fala concomitantemente, ao mesmo tempo, de um Deus que é justo. É impossível falar de Deus amor
sem falar de Deus, justiça. É depredar, é desafiar, é caricaturizar Deus, tratá-lo apenas como um tio bobão que faz tudo o que a gente quer. Sabe avô? Avô é uma bênção, né? Avô não corrige, tem avô que não corrige nunca, né? É o papel dele, tudo bem, é avô. Mas Deus não é avô. Entende, irmãos? Deus não é avô. Deus ama. E Deus é justo. E Deus, por ser justo, se ira e se indigna contra o pecado. E nós, muitas vezes, falamos do amor de Deus e esquecemos, por exemplo, que o Salmo 7:11, o salmista nos diz que Deus é justo juiz, um Deus que se indigna, um Deus que se ira todos os dias. A cada ato do homem contra Deus e a sua glória, Deus manifesta a sua ira. Deus revela a sua ira. Ainda que, olhando, por exemplo, no texto de Romanos, o apóstolo Paulo vai nos dizer que Deus tem pacientemente sido para conosco benevolente, a fim de não derramar sobre nós o seu juízo, para que nos dê ocasião de arrependimento. Mesmo assim, Deus é um Deus, segundo o salmista, um Deus que se ira todos os dias. Mas nós, culturalmente, concebemos uma ideia de um Deus bonachão, né? Um Deus que, sabe aquelas pessoas que, para não causar intriga com ninguém, está tudo bem o tempo todo? Que não se manifestam contra nada de errado, só para não causar conflito? Nós pensamos que Deus é dessas pessoas. Afinal de contas, Deus é Deus. Ele é um Deus que se ira. Eu me recordo, lendo um livro do Tim Keller, pastor Jim Keller, de uma igreja presbiteriana em Nova York. Ele conta-nos uma história de um diálogo que ele teve com uma ouvinte de sua igreja, depois de ele pregar um sermão que passava pelo assunto da ira de Deus. E ele disse que abriu um espaço para discussão depois do sermão, e a ouvinte disse que a ideia de um Deus que julga é ofensiva. Ela entendia que essa era uma ideia ofensiva, pensar num Deus que julga. E ele perguntou para ela, sim, e por que para você a ideia de um Deus que perdoa não é ofensiva? Ela ficou pensando assim, por que deveria ser ofensiva para mim a ideia de um Deus que perdoa? Você sabia que para os orientais, os homens de cultura oriental, a ideia de perdão é uma ideia ofensiva? Porque é uma ideia que quebra os princípios de respeito e moral? Não existe esse conceito de perdão no mundo oriental, ou pelo menos, de um modo geral, a tradição oriental é uma tradição que não orienta a ideia de perdão. Por que nós temos uma ideia de perdão dentro da cultura ocidental? Por causa da fé cristã, por causa do Deus das Escrituras, que é um Deus de amor e que perdoa sim, diante do arrependimento e da confissão. Mas, e por que para ela não era ofensiva essa ideia de perdão? Porque a estrutura do pensamento, da cultura dela, orientava que é possível haver perdão, mas dada a licenciosidade, a liberalidade da nossa cultura ocidental, nós temos deixado de lado a ideia do juízo e da justiça de Deus. Porque nós permanecemos com a ideia do amor de Deus, mas nós lançamos fora aquilo da Escritura que fala sobre um Deus justo, um Deus que se ira. E ele perguntou para ela, por que não te ofende a ideia de um Deus que perdoa? Porque na cultura oriental, essa ideia é ofensiva. Já para a sua cultura, ou para a nossa cultura, o que é ofensiva é a ideia de juízo. E ele perguntou para ela, você acha que a sua cultura é superior à cultura oriental? Ela disse, não, claro que não, de modo nenhum, né? Que a gente tem também essas bases assentadas, né? Que a nossa cultura não é superior, então, enfim, todos somos iguais, direitos humanos, enfim. Portanto, preste atenção. A Escritura, se ela for verdade, ela é a verdade de Deus. Uma verdade que vai ofender em algum momento, qualquer que seja a cultura. E ela vai desmontar em algum momento, quaisquer que sejam os nossos pensamentos. Sim, a Escritura fala de um Deus justo.
um Deus que se ira, e ao mesmo tempo fala de um Deus que é amor. E não é verdade que muitas vezes nós não nos iramos exatamente e mais profundamente quanto mais nós amamos? Quando nós vemos uma indignação realizada, algo indigno realizado pelas pessoas que nós amamos? Portanto, sim, a Escritura fala de um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias. E quando nós começamos a ler esse texto, não se engane, meu irmão, Deus é um Deus justo. Portanto, quando esse texto começa nos falando que a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, nós nos colocamos aqui, antes de tudo, diante de um Deus que se ira. E aí eu perguntaria, e o que desperta a ira de Deus, queridos? O que desperta a ira de Deus? O que traz brasa à ira de Deus? O que encandece a ira de Deus? O que levanta as chamas da ira de Deus? Este texto trata exatamente disso. O que provoca o juízo de Deus? O que provoca a indignação de Deus? Pelo que Deus trará os homens a juízo? Porque os homens estão condenáveis diante de Deus e por isso precisam de salvação. Esta é a grande questão de que trata esse texto. O que desperta a ira de Deus? Estamos falando sobre o despertar da ira de Deus. Portanto, o que desperta a ira de Deus? Aí, antes de entrar nesse assunto, eu preciso trabalhar outros dois conceitos. Vou trabalhar mais rapidamente que o conceito de ira de Deus. Ira de Deus, eu acho que é algo um pouco mais difícil de nós assimilarmos, é tão difícil ouvir esse tipo de coisa. Mas então eu quero falar aqui, antes de falar de o que desperta a ira de Deus, eu quero falar de duas coisas. Grave aí no seu coração, verdade e glória. O que é a verdade, queridos? Verdade é a realidade, é o que é. Isso é o conceito de verdade. Verdade é a realidade. O que é verdade material? É aquilo que existe no campo do mundo da matéria. Isso aqui existe. Eu consigo sentir. Está aqui. Eu posso tocar. Se você disser para mim, não existe, pastor, um móvel de madeira na sua frente. Isso é uma mentira ou uma verdade? Uma mentira. E por mais que você confabule, por mais que você entre no campo da matéria e queira me explicar por filosofia, por teosofia, por química, está aqui. Verdade material é aquilo que se toca, que se vê. Verdade lógica é aquilo que se apreende pela razão, que é deduzido do mundo da matéria. Por exemplo, 1 mais 1 são 1, 2. E aí, porque eu consigo ver isso no campo da matéria, eu consigo elaborar isso na minha mente também. Eu sei dizer quanto é 2 mais 2, sem materialmente tocar. Por quê? Porque é algo deduzível do mundo da matéria, a relação da soma das coisas. 2 mais 2 é 4, essa é a verdade lógica, a verdade pela qual nós chegamos através da razão. É claro que existem outras verdades lógicas às quais nós podemos chegar. Essa é uma dedução simples que eu estou dando. E existe uma verdade imaterial, uma verdade que não é física, uma verdade transcendente, para a qual nós estamos, de um modo geral, obscurecidos. Nós não entendemos claramente, embora haja vestígios. Quando nós caímos de Deus, enxergar a verdade transcendente, a verdade supernatural, a verdade sobrenatural, não é algo que é mais fácil e comum de nós alcançarmos. Por quê? Porque nós caímos de Deus em pecado. Embora seja possível chegar-se a ela, mesmo no estado em que nós nos encontramos. Estão comigo? Verdade. O que é verdade? É o que é realmente. Quer seja no campo da matéria, quer seja no campo da razão, mas aqui especialmente, quando o texto bíblico está falando de verdade, ele está falando sobre a verdade sobre todas as outras verdades. A verdade última, que mostra o que são todas as demais coisas. A verdade, a glória. O que vem a ser a glória, queridos? A glória é
a manifestação que Deus dá de si. É aquilo que Deus permite ser visto de si mesmo, ser percebido, ser sentido, ser compreendido, ser assimilado. Deus não pode ser entendido, certo? Deus não pode ser compreendido no sentido de nós abarcarmos tudo que Ele é. Compreender vem da ideia de nós colocarmos dentro de um recipiente. Não dá para compreender no sentido de abarcar completamente Deus. Não dá para assimilar Deus em toda a sua grandeza, mas Ele nos dá uma dimensão da percepção de quem Ele é. Ele manifesta isso a nós. E isso é chamado de glória de Deus, a manifestação que Deus dá de si. Estamos juntos? Entendemos o que é verdade? Entendemos o que é a glória de Deus? Portanto, o que, então, seria o que desperta a ira de Deus? O que desperta a ira de Deus, queridos? Esse texto começa nos dizendo que a ira de Deus é revelada dos céus contra os homens. E o que provoca isso? O que desperta essa ira de Deus? A primeira coisa que desperta a ira de Deus é a negação da verdade e da glória de Deus. O homem negar a verdade e a glória de Deus despertam a sua ira. Olha o que nos diz o texto. Abra sua Bíblia comigo, a partir do verso 18, a partir da palavra contra, diz assim, a partir do início do verso mesmo. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra o quê? Toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem. O que é suprimir, queridos? Suprimir é fazer um movimento contra, para baixo, para deixar escondido. É quando tem uma força querendo saltar para fora e a gente tenta escondê-la. Não, não aparece agora não. Sabe, quando você comprou um bichinho de estimação, você não queria que seu marido visse. E o seu marido começou a abrir a porta, você saiu chutando o bichinho de estimação para dentro do banheiro e fechou lá. E ele começou a latir, você foi lá e amarrou a boca dele. Ele começou a arranhar a porta e você amarrou as patas dele. Essa é a ideia, de fazer um esforço para que aquilo que quer vir à tona não venha, embora você saiba que está lá. E o que Paulo está dizendo? Dessa negação, a negação de quê, queridos? Da verdade pela injustiça. E ele continua dizendo, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Os homens estavam suprimindo a verdade de Deus, estão suprimindo a verdade de Deus, calando, abafando, negando a verdade de Deus. E ele vai dizer no verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não negaram a Deus. E o que mais? Nem lhe renderam graças. O apóstolo Paulo está aqui nos falando que o mundo criado, as coisas criadas tanto envolvem o mundo natural, quanto as próprias dinâmicas que existem nesse mundo, na vida. As coisas criadas, o que elas fazem, queridos? Elas revelam a glória e a verdade de Deus. Elas revelam que há um ser divino, não é que revelam todo o caráter de Deus, não é isso. O caráter de Deus é revelado na Escritura. As dinâmicas da relação de Deus com os homens são reveladas na Escritura. Mas o mundo criado, que nós chamamos de revelação natural, e as dinâmicas desse mundo criado, que também fazem parte da revelação natural, essas coisas que são o mundo e que acontecem no mundo, estas duas coisas, o que elas manifestam, queridos? Há um Deus poderoso, um Deus Criador, um Deus sobre todo. É possível saber que há Deus, ainda que você não conheça o seu nome, ainda que você não saiba o que Ele fez com propósitos redentivos. O homem, por olhar a vida,
O homem, por olhar a criação, ele tem o dever de dar a Deus glória, porque é patente na criação, é patente no mundo criado. O quê? Deus. Deus. O mundo, queridos, só pode ser explicado por milagre. Certo? Estão comigo? Até Stephen Hawking concorda com isso. Conhece Stephen Hawking? Famoso físico de nosso tempo, que até hoje não se levantou ninguém semelhante a ele nesses idos dos últimos 50 anos. E Stephen Hawking, por exemplo, é um ateu de carteirinha, darwinista. E a sua perspectiva da criação do cosmos é uma perspectiva darwiniana, que segue a ideia da evolução das espécies. E aí partiu para a teoria a teoria da evolução das espécies se desdobra sobre tudo mais na ciência. E especialmente depois dos físicos como Hawking, entra no que a gente chama de cosmogonia, ou origem do mundo. Esquece cosmogonia. Origem do mundo. De onde vem o mundo? E Stephen Hawking, como físico, só vai explicar a origem do mundo por milagre. Ele vai dizer, por exemplo, que ele não vai usar a palavra milagre, né? Porque ele não é bobo, né? Ele é um ateu, não vai usar a palavra milagre. Mas o que Stephen Hawking diz? Stephen Hawking diz o seguinte, que toda a matéria que existe no universo estava condensada num pontinho só, que não dava nem para medir. Algo menor que um grão de areia. Toda a matéria do universo, irmãos. Olha a fé desse homem. Toda a matéria do universo. Tudo, destrói esse edifício aqui e junta toda a nossa matéria aqui. Só nós aqui. Será que a gente cabe num pontinho de areia? Não, mas vamos compactar isso mais ainda. Pega toda a matéria do universo. Estava num pontinho assim. Menor do que um grão de areia. Em algum momento, houve um evento inexplicável pela física. Ele vai chamar de um evento único. Ele não dá o nome de milagre, mas ele vai dizer que as leis do mundo natural não se aplicam a isso. Ora, o que é algo cujas leis naturais não se aplicam? Milagre. Se as leis do mundo natural não explicam, isso só pode ser chamado de milagre. E ele vai dizer que houve um milagre e esse negócio explodiu. Bum! E aí, eu gosto dessa história porque é o seguinte, né? Dessa explosão veio todo mundo criado. Então vamos fazer o seguinte, você tem um Fusca, sabe o que você faz? Bota dinamite no Fusca, explode ele, bum! Vai aparecer o quê? Uma Ferrari, certo? Porque a ideia de tudo que é bom, do jeito que existe, vir através de uma explosão, tem que ter muita fé, né? Explode um Fusca que vem uma Ferrari, tá bom? Mas voltando aqui. Só que os físicos, olhe bem, olha outro milagre. Aconteceu um primeiro milagre, que foi um modo de essa matéria que nunca teria como ser, não tem como explicar, pelo que nós conhecemos de física, pelas forças que nós conhecemos do universo, e explicar como essa matéria explodiu, não tem explicação. É impossível de ela ter explodido. Não estou dizendo que foi assim. Eu estou dizendo que, até pela narrativa dos incrédulos, precisa de milagre. Precisa de uma causa maior, suprema, acima de todas, como a força de explodir algo que nada poderia mover. E aí os físicos vão dizer o seguinte, vão calcular a matéria do universo que nós conhecemos e essa explosão. Ora, se a explosão for forte demais, nada nunca vai se juntar, certo? Estão me entendendo? Imagine que haja matéria no lugar e a gente exploda, bum! Se a explosão for forte demais, essa matéria vai continuar se espalhando infinitamente, de um modo que ela nunca vai se juntar. Mas se ela for fraca demais, o que vai acontecer? Ela vai explodir e ela vai voltar de novo e se colapsar. E aí eles fizeram uma conta e disseram, para explodir e não ir eternamente se expandindo, ou para explodir e não se colapsar, não entrar em união de novo, tudo junto num só bolo de matéria, então precisava ser com essa força. Aí fizeram as contas da força que precisava. Então foi essa força que aconteceu. Só que depois perceberam que com essa força também não explica o mundo como é hoje. Precisava de um segundo milagre, chamado milagre inflacionário. Gente, tem muito milagre nesse mundo, né? Até os físicos têm que parar e pensar, os ateus, os incrédulos, quem foi que fez, que deu essa inflação para o universo? Para aquela aceleração que devia ser tornar-se 3, 5, 10, 100 vezes mais. Quem foi que mobilizou as coisas que havia no início? Até os incrédulos têm de pensar nisso. Percebe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Muito mais nós, hoje,
sabemos que o mundo criado é perfeito demais, é inexplicável demais, é grandioso demais, para não vermos nele a providência de Deus, queridos. Hoje nós conhecemos física, química, biologia, hoje nós conhecemos o mundo como ele existe, e cada coisa que acontece dentro de nós, nas nossas estruturas orgânicas, hoje nós nos conhecemos muito mais do que antes, e hoje muito mais nós podemos nos deslumbrar, queridos, com o que nós somos e com quem Deus é. Que obra extraordinária Deus fez na criação. Uma obra que tem de fazer os homens dizerem: há um Deus. Há um Deus. Há dentro de cada um de nós, em cada coisa criada, cada vez que a gente parte para dentro da matéria, do homem, da existência no mundo natural, por exemplo, antigamente se pensava que a célula, ela era uma coisinha, né, um plasma, a última coisa divisível do homem. Hoje a gente sabe que tem uma indústria dentro das nossas células, irmãos, uma célulazinha só, uma indústria. Você sabia que dentro da sua célula tem uma camada de proteção, que é uma camada de proteção contra a água, que ela purifica toda a água que entra ali dentro, tem um filtro extraordinário. Gente, é cada coisa que Deus pensou, que sem isso, a primeira célula não sobreviveria. Entende? Como pode algo assim acontecer, queridos? Haver tanta, o que a gente chama de antevidência, de olhar antes e imaginar o que aconteceria. Gente, isso é extraordinário. O mundo criado é extraordinário. E a gente intuitivamente, né? A gente olha para o nascer do sol, para o pôr do sol, para a brisa que sopra, para a chuva que cai, para o nosso próprio corpo, para a nossa vida, e o que a gente vê? Há um Deus. Há um Deus. Isso é evidente, isso é patente, isso é indiscutível. Mas o que o texto bíblico diz? O texto bíblico diz que os homens suprimiram isso. Abafa isso, nós não queremos saber de um Deus acima de nós. Nós não queremos ouvir falar de que haja um Deus sobre todas as coisas. Nós não queremos saber de um ser supremo que esteja de olho em todas as coisas que existem. Escondam isso, suprimam isso, neguemos a Deus e a sua verdade. Este Deus que criou o mundo e a existência e tudo que nele há, é um Deus que em alguma medida permitiu preservar em nós, dentro de cada um de nós, um senso de justiça, de verdade, de equidade. E em qualquer civilização humana que você vá, tanto haverá um culto, quanto haverá um conceito de justiça. Essas duas coisas estão em qualquer sociedade humana. Mesmo que seja um culto pervertido, uma religião pervertida, mesmo que seja uma justiça deturpada, sim, nós caímos em Adão, mas permanece lá o conceito de justiça e um conceito de verdade, um conceito de Deus e um conceito de justiça. E o que o texto bíblico diz? Os homens suprimiram isso, negaram isso. E disseram: escondam Deus debaixo do tapete, matem Ele. E assim nós poderemos dizer que não há Deus. E aí vem a ira de Deus contra os homens que negam o quê? A sua glória, sua manifestação visível. Mesmo no mundo natural, Deus dá conhecida a sua glória por mostrar algo que manifesta o seu caráter e a sua divindade. Os homens suprimiram a glória de Deus e com isto também suprimiram a verdade de Deus. E isto é a primeira coisa que desperta a ira de Deus. Certo? Estão comigo? O que desperta a ira de Deus? Em primeiro lugar, a negação da verdade e da glória de Deus. Paulo ainda fala de outra dinâmica que desperta a ira de Deus. Se no primeiro plano é a negação da verdade e da glória de Deus, no segundo plano, o que desperta a ira de Deus é a troca da verdade e da glória de Deus pela mentira e a glória dos ídolos. O que os homens fizeram então? Os homens
suprimem a ideia da justiça, da verdade e da glória de Deus, e eles trocam a verdade e a glória de Deus, a verdade pela mentira, a glória de Deus pela glória dos ídolos. Olha o que diz aqui, a partir do verso de número 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram, e serviram mais as coisas criadas. Olha o que o texto sagrado diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira. A ideia da justiça de Deus, que está viva na consciência do homem, ela foi substituída. A verdade de Deus, derivada dessa justiça de Deus, ela foi substituída. Foi substituída pelo quê, queridos? Pela mentira. E aí, cada um de nós e cada uma das civilizações que vieram posteriormente foram estabelecendo para si as suas próprias verdades. A minha verdade. Existe isso, irmãos? A minha verdade e a sua verdade? Será que existe isso? Não seria esse um embuste, um engano do nosso tempo? A gente não ouve muito falar disso? A minha verdade, a sua verdade. Essa é a minha verdade. No sentido de que a minha percepção subjetiva das coisas, como eu vejo as coisas, isso é o que é a realidade. Será? Será que é assim mesmo? Nós vivemos num tempo onde nós superestimamos, damos muito valor à percepção das pessoas em detrimento da realidade. O que eu estou dizendo é, a gente vive num tempo onde a gente valoriza demais o que as pessoas acham e deixamos de lado o que realmente é. Sim ou não, queridos? Esse é o nosso tempo, é o espírito do nosso tempo. Esse espírito individualista do nosso tempo, intimista, é um espírito que valoriza o quê? Nós darmos valor a, se você sente, então é isso mesmo. Certo? Quanto à verdade, o que os homens fizeram? Trocaram a verdade pela mentira, queridos. E por esse motivo, eles acabaram construindo para si mesmos castelos de areia. O que acontece quando vêm as ondas? Elas vão bater, elas vão desfazer esses castelos. Mas os homens continuam dizendo, meu terreno é sólido, meu castelo é firme. Ele está chafurdando na lama e continua convicto de suas afirmações. Esse é o tempo que nós vivemos. É um tempo onde vale mais a obstinação do que a verdade. Sim ou não? É desse jeito. Eu me lembro de uma história que minha mãe me contou, de um parente dela, né? Não lembro se primo, tio. Tio não era, devia ser primo, alguma coisa assim, que aconteceu na fazenda do meu avô. Conta essa história que um desses era muito teimoso, um cara muito teimoso. Pensa no cara teimoso. E um dia ele estava andando ao lado de outra pessoa na fazenda e tal, e ao longe viram algo que parecia água, né? E ele falou, olha lá, fulano, é água. O outro disse, não, Beltrano, eu acho que é areia. Ele disse, não, rapaz, é água. Outra é areia. O reflexo, né, do sol podia aparentar ser água, mas ele segurou, é água. Outro disse, é areia. Aí foram nesse negócio, é água, é areia, é água, é areia. Foram chegando mais perto, dava para ver que era areia. Aí... Você não está vendo aqui, não, rapaz? Isso aqui é areia. Ele disse, não, rapaz, isso é água. Aí o cara pegou um punhado de areia, jogou nele, e ele falou o quê? Não me molha não, rapaz. Não me molha não. Você está jogando areia em mim, não me molha com essa areia, não. O problema, queridos, não é só a ignorância. O problema é a obstinação. Esse endurecimento, esse entenebrecimento. A verdade de Deus salta, a nossa consciência testifica, mas o homem continua obstinado em trocar a mentira, a verdade pela mentira. E isso desperta a ira de Deus. Desperta também, além da troca da verdade de Deus pela mentira, a troca da glória de Deus pelos ídolos. Olha o que diz o verso de número 23. O texto diz, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis.
Preste atenção. Primeiro, o homem nega. Nega o quê? A glória e a verdade de Deus. No segundo plano, ele troca a verdade de Deus pela mentira e a glória de Deus pela glória de ídolos. E Paulo se refere aqui a ídolos construídos por mãos humanas. Ídolos que foram erigidos e construídos em madeira, em prata, em ouro, enfim, aos quais os homens adoravam. De onde nascem esses ídolos, queridos? Nascem da admiração da glória dos mesmos. E nós trocamos a admiração da glória de Deus pela admiração da glória dos ídolos. Aí você me diz, pastor, eu não tenho nenhum ídolo lá em casa. Não tenho nada feito de prata, nem ouro, nem de madeira. Mas o nosso coração, ele é esperto para desviar-se para o mal. A admiração que deveria ser tributada a Deus, os homens passaram a tributá-la aos próprios homens. A admiração da glória de Deus foi trocada pela admiração da glória dos homens. E não bastasse isso, nós chegamos ao ponto de admirar quadrúpedes e répteis. Olhe para a história da humanidade. Veja se não é uma troca da admiração da glória de Deus pela admiração da bestialidade dos homens. Olhe para a história da humanidade, houve tempos em que nós considerávamos nosso Kaiser, e não se coloque distantes dos alemães, aquele que matava milhões de judeus em campos de concentração. Nós admirávamos imperadores como o imperador japonês, que permitiu testes químicos na Segunda Guerra Mundial com diversas pessoas dos países do norte dali da Indonésia. Nós admiramos pessoas bestiais, nós admiramos o pecado e a morte. Olha o que nós fazemos nos nossos dias, pessoas perigosas como Adriane von Richthofen, que mataram o próprio pai e a mãe. São pessoas que têm seus clubes de admiração, fãs. Nós adoramos pai e mãe, nós adoramos filhos e filhas. Nós trocamos a glória de Deus pela glória dos homens. Nós adoramos a nossa carreira, nós adoramos o nosso sucesso, nós adoramos a nossa imagem, nós adoramos a nós mesmos. Fizemos dos homens ídolos. Entende? Nós fizemos isso à medida que nós negamos a glória de Deus e a admiração que é devida a Deus. Nós passamos a admirar e dar glória a tudo que é menor, diminuto, caído, pervertido até. E assim nós suscitamos a ira de Deus contra nós. O que desperta a ira de Deus? Primeiro, a negação de sua verdade e de sua glória. Segundo, a troca de sua verdade pela mentira, a troca de sua glória pela glória dos ídolos. É interessante que essa verdade e essa glória nos levariam, inevitavelmente, a adorarmos a Deus e servirmos a Deus. Olhe bem, preste atenção. Uma das questões mais importantes na sua vida é a verdade. Ainda que você não tenha uma verdade muito sólida, uma compreensão da realidade muito sólida, mas você tem uma compreensão da realidade. E essa compreensão da realidade é que conduz a sua vida, a verdade. É isso que determina para você como você se comporta. E a glória, que é a admiração devida a Deus, nós fomos criados para isso, para admirar a Deus e glorificá-lo, no sentido de reconhecermos a sua glória e viver para o louvor da sua glória. Mas à medida que nós, primeiro, negamos isso, não, isso não existe. A verdade não é verdade, a verdade é outra coisa, eu chamo uma mentira de verdade. Não existe a glória de Deus. Eu retomo a minha direção, a direção do meu olhar, eu redirijo o meu olhar para aquilo que não é Deus e a sua glória, e eu passo a glorificar outra coisa. O que acontece conosco, queridos? Naturalmente nós vamos adorar e servir aquilo que não é Deus. Nós fomos feitos para adoração. Adoração é uma consequência de nós contemplarmos a glória de Deus. E Deus nos fez para isso, para o louvor da sua glória. Tendo nós sido feitos para o louvor da glória de Deus, e tendo nós compreendido a verdade de Deus, ora, isso naturalmente nos inclinaria a Ele, a sua própria beleza e a sua glória.
E seria natural que nós o adorássemos e nós o servíssemos. Mas, como nós, humanos, negamos a verdade de Deus, e como nós buscamos outra glória e outra beleza para contemplar, que não a glória e a beleza de Deus, nós, inevitavelmente, nos dirigimos a adorar e a servir outros deuses. É o que o apóstolo Paulo diz. E aqui está a última causa da ira de Deus sobre os homens. O que promove a ira de Deus? O que desperta a ira de Deus? A adoração e o serviço devidos a Deus, dirigidos a falsos deuses. Olha o que diz o verso de número 25. O apóstolo Paulo nos diz, a partir da parte B: e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O que nós fizemos? Depois de negar a verdade e a glória de Deus, depois de substituir ou trocar a glória e a verdade de Deus, nós naturalmente nos inclinamos a adorar. Adorar o quê? Adorar e servir as coisas e seres criados, as coisas criadas, os seres criados. Nós adoramos estas coisas e estes seres em lugar de Deus. John Murray é um teólogo reformado. Ele diz o seguinte, preste atenção: a mente do homem nunca é um vácuo religioso. Se houver a ausência do que é verdadeiro, sempre haverá a presença do que é falso. A mente do homem nunca é um vácuo religioso. Os homens ateus se pensam irreligiosos? De modo nenhum. Do homem é natural ser religioso. O homem é um ser religioso. A diferença é, se já que não temos um vácuo religioso, se houver a ausência da verdade, nós adoraremos o que é falso. Quem disse isso foi um teólogo. Mas David Foster Wallace, que não é teólogo, era um ateu também, inclusive suicidou-se no ano de 2008. Foi um dos proeminentes escritores do século passado, norte-americano. Morreu agora nesse século, né? Mas foi um proeminente escritor norte-americano do século passado. Escreveu livros de ficção, livros profundos, livros densos, um homem de uma mente extraordinária. Num de seus discursos, na escola em que ele havia estudado o primeiro grau, discursando para aqueles alunos que estavam se formando, ele disse, sintetizando, de que é impossível viver sem adorar. Ele não era cristão, ele era ateu. E ele disse que é impossível o homem viver sem adorar. E o que você adora, a depender do que você adora, disse ele, isso vai comer você vivo. Entende? O que nós fizemos então, já que não existe esse vácuo na nossa vida, já que não é possível viver sem adorar, nós trocamos a Deus e a sua glória, primeiro reprimindo-a, depois trocando-a, e aí nós nos dirigimos a adorar os seres criados e as coisas criadas, dando a devoção devida a Deus, a glória devida a Deus, o reconhecimento devido a Deus, os afetos devidos a Deus, a estes seres e estas coisas. O amor devido a Deus, nós o dirigimos a pessoas e coisas. O afeto devido a Deus, nós os inclinamos a pessoas e coisas. Por isso, abrindo um parêntese aqui, que às vezes há relacionamentos tão doentios, irmãos. Doentios até. Porque as afeições devidas a Deus, nós as inclinamos em direção a pessoas. Por isso que há pessoas em relacionamentos conjugais, por exemplo, que por fracassos e conflitos acabam suicidando-se. Por quê? Porque a afeição devida a Deus está sendo dirigida a um ser. Eu disse isso uma vez no aconselhamento pastoral. Eu tinha uma ovelhinha minha que dizia o seguinte: se você quiser ouvir a verdade, se você quiser ser acalentado, procure outra pessoa. Mas se você quiser ouvir uma verdade que dói, procure o pastor Carlos Eduardo. E na primeira conversa que eu tive com essa pessoa,
entendendo o quadro da situação, ela havia tentado suicídio, algumas coisas assim. Eu disse: olha, filho, eu disse para ele, você precisa de restauração, esse momento vai passar, Deus é gracioso para com você, mas a primeira coisa que você precisa rever na sua vida é a quem você adora. A quem você adora. E é o que nós fazemos, nós dirigimos a nossa afeição devida a Deus, a devoção, o respeito, a honra, a tudo mais. E alguns de nós somos muito zelosos da nossa carreira. Nós empreendemos esforço pelo nosso estudo, pelo nosso desempenho profissional, pelo nosso crescimento financeiro. Nós nunca chegamos atrasados no trabalho. E me parece que com as coisas que dizem respeito a Deus, há tanta distância desse comportamento. Percebe que nós vamos trocando aquilo que é devido a Deus e atribuindo isso a outras coisas? Portanto, aqui nós temos a quebra do primeiro mandamento, que está registrado nos 10 mandamentos. Preste atenção, meu irmão, essa aqui é a questão mais fundamental quanto ao pecado. Não se engane, o adultério, a mentira, a desonra, o desrespeito, o roubo, o furto, todas essas coisas são meras consequências, e Paulo vai tratar disso nos versos seguintes, e eu vou tratar disso na semana que vem. Todas essas coisas são mera consequência dessa questão fundamental. Qual é o primeiro dos mandamentos dentre os 10? O primeiro dos mandamentos dentre os 10, e o segundo dos mandamentos fala da mesma coisa, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e te livrei da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim ou no meu lugar. E não farás para ti, diz o segundo mandamento, imagem de escultura de qualquer coisa que haja nos céus, na terra ou debaixo da terra, nem se prostrará diante delas, nem diante delas se inclinará. Percebe que a questão fundamental está em nós tirarmos Deus do seu lugar e trazermos para o lugar de Deus qualquer outra coisa que não seja Deus, em suprimir a verdade de Deus, em trocar a verdade e a glória de Deus, e por fim, adorarmos e servirmos aquilo que não é Deus, falsos deuses. E pode ser que nós não tenhamos lá no altar na nossa casa uma imagem de outros deuses, mas nós estejamos compartilhando o senhorio de Deus com falsos deuses na nossa vida. Entende isso? Pelo amor de Deus, meu irmão, entenda isso. Tudo começa com os falsos deuses, é aqui, em negar a Deus a sua glória e a sua verdade, em substituir a glória e a verdade de Deus, em adorar e servir aquilo que não é Deus. É aqui que começa. Essa é a raiz de todo o pecado. E é de onde se desdobra a ira de Deus contra os homens. E sim, Deus trará tudo isto a juízo. As demais coisas são consequências disto, certo? Quando há num coração uma afeição, um amor, um reconhecimento da verdade de Deus, um reconhecimento da glória de Deus, esse coração se inclina a Deus, e esse coração não vai se render a um adultério, esse coração não vai se render à desobediência. Sim, continuaremos pecadores e pecaremos, mas nós voltaremos a nossa afeição em arrependimento, em contrição diante de Deus, e nos renderemos a viver para Ele, para a sua glória. Onde começa tudo? Quem é o seu Deus? Quantos deuses estão fazendo parte do seu panteão? O Senhor não aceita qualquer cooperação ou participação de qualquer coisa ou ser na sua vida, no lugar de seu Deus. Ele é um Deus ciumento e zeloso. Ciumento porque Ele sabe que nenhum Deus é Deus, e que qualquer afeição que você esteja devotando a qualquer coisa que não seja Ele, redundará na sua própria destruição e consequente condenação, por conta de sua justiça, da justiça de Deus. Certo, irmãos?
Entendemos isso aqui? Se nós comecemos a entender isso aqui, nós vamos entender o mais que Paulo vai desenvolver a partir do verso de número 26. E ele vai até o capítulo 3, verso 20, falando desse estado nosso. Olha as bases que Paulo assenta. São bases que devem nos fazer repensar as nossas vidas. Mas, felizmente, embora tenhamos trocado a verdade de Deus pela mentira, e embora tenhamos trocado a glória de Deus pela glória dos ídolos, o que Deus fez? Deus fez que a verdade se fizesse carne e andasse no meio dos homens, para que nós pudéssemos ser atingidos pela verdade, como nunca antes nós houvéramos sido. Estão comigo? A verdade de Deus, reconhecida no mundo criado, que para nós parecia uma lembrança longe, que para nós parecia uma imagem obscura, que nós não conseguíamos contemplar direito o que era, mas nós sabíamos que existia alguma coisa ali, e negávamos aquilo ali. Mas para nós a verdade era uma imagem obscura, a verdade era uma memória longe, mas essa verdade se fez carne, queridos. Para que nós não ficássemos sem testemunho da verdade, a verdade veio, encarnou-se e andou no meio de nós. E Jesus disse de si mesmo o quê? Eu sou a verdade. O mundo se explica por meio de mim. Você quer achar sentido para a sua vida? Olhe para mim. Você quer entender a narrativa que explica a história da humanidade? Ouça as minhas palavras. E a verdade veio. Embora nós negássemos a verdade que estava revelada no mundo criado, a verdade supernatural, sobrenatural, veio e se fez carne. É a eternidade tocando o tempo. É o infinito se fazendo perceptível. É aquilo que não se pode ouvir, de tão indizível, fazendo sussurros nos nossos ouvidos, para que nós ouçamos o que é a verdade. Certo? Nós negamos a verdade veio. Ela veio com som e cor, com luz e fúria, com glória e majestade. E por isso, nós negamos a verdade se manifesta, e a glória nós a desprezamos. E o que Cristo veio manifestar? Disse o apóstolo João, no capítulo 1, verso 14 de João, nós vimos o quê? Vimos a sua glória. Era impossível saber exatamente quem Deus era, embora fosse possível compreender um pouco da sua glória na criação. Mas em Cristo, queridos, em Cristo a glória se torna plena, manifestada, visível, conhecível. Agora nós não sabemos apenas que há um Deus, nós sabemos que há um Deus que ama e é justo. Um Deus que ama e que também trará a juízo todos os homens. Nós sabemos que há um Deus que chora, até mesmo por aqueles que o renegam, embora eles deverão ser condenados. Nós sabemos que há um Deus que veio dar a sua vida para salvar a nós que estávamos perdidos, e Ele próprio desfez-se para que nós pudéssemos ser refeitos. Vimos a verdade e vimos a glória em Cristo Jesus. Para quê? Para que nós reconfiguremos, queridos, os fundamentos da nossa existência. Sob que verdade você está dirigindo a sua vida? É realmente Deus o seu Deus? É Jesus o seu Deus? Há deuses que estão concorrendo com Ele na sua vida? Há atenções para as quais a sua energia, a sua emoção, a sua força, o seu dinheiro têm sido dirigidos ao invés de Deus, o Senhor? Percebe isso, queridos? Entende isso? Em Cristo nós temos a oportunidade de conhecer a verdade e de ver a glória de Deus. Para quê? Para começar uma reconfiguração da nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, Ele nos livra da ira vindoura. Esta ira de que fala o apóstolo Paulo, que começa a se manifestar, e a qual nós continuaremos a ver,
O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses que Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Como ele nos livra da ira vindoura? Revelando a sua verdade, queridos. Ele é a verdade. Revelando a sua glória, o amor e a justiça manifestadas na cruz do Calvário. Todo aquele que confessa e crê, e derruba os ídolos das prateleiras da sua vida, e lança-lhes fora e suplica a Deus que Ele seja o único Deus da sua vida. Todos a estes que confessam a Jesus Cristo como Senhor, vem a glória, a verdade de Deus em Jesus, e nele são livrados da ira vindoura. Amém, queridos? Certo? Portanto, o meu apelo a você hoje, não é a que você olhe para um comportamentozinho só da sua vida. Eu não podia dizer, faça isso, não faça aquilo. Meu apelo diante dessa palavra a você hoje é pelo amor de Deus. Olhe-se completamente. Identifique se a verdade e a glória de Deus têm sido objetos do estabelecimento do centro da sua vida e têm sido objetos de sua afeição. Se isso tem sido, você tem adorado a Deus. Você tem servido a Deus. Olhe para a sua vida agora, meu irmão. Uma evidência de que Cristo é o Senhor da sua vida é se você o adora, reconhecendo sua beleza e a sua grandeza. É se você o serve, se sua vida já não é mais sua. Eu não posso deixar você enganado aqui, pensando que vivendo uma vida, compartilhando deuses, você será salvo da ira vindoura. Você não será. E a condenação é um ladrão que está aguardando apenas um momento de você estar dormindo o sono da negligência. Portanto, hoje, se Jesus Cristo não é o seu Senhor e você o serve, e se Ele não é objeto de plena adoração e satisfação da sua vida, hoje é dia de você suplicar: Deus, me ajuda a ver a verdade que há em Jesus, me ajuda a ver a glória de Cristo Jesus. Você entende isso, meu querido? Aqui não há meio termos, aqui não há um caminho alternativo. Se Jesus é o Senhor da sua vida, se Ele é o seu único Deus, você o serve, você o adora, você ama a glória dEle, e você está completamente cheio de significado na sua verdade. Amém? Coloque-se em pé.